Daremos início agora ao painel ON-RTD-PJ e sua aplicação prática nos cartórios da especialidade. Palestrante, Robson Alvarenga. Robson é oficial do 4º Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de São Paulo, capital, diretor de Relações Institucionais do IRTD-PJ São Paulo e segundo secretário do IRTD-PJ Brasil, e conselheiro-geral do Comitê Técnico do ON-RTD-PJ. Também convidamos Rodrigo Pinho. Rodrigo é responsável técnico pela plataforma do Operador Nacional de Registros de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, bacharel em Informática pelo PUC-Rio, sócio da empresa FPS Informática desde 2006. Atua em projetos de TI como consultor sênior e está à frente da equipe técnica da Central dos Cartórios de RTD-PJ desde 2019. Pinho coordena as atividades de desenvolvimento, suporte nas diversas integrações que a plataforma possui com outros sistemas externos, como RedeSim, ONR, RFB, entre outros. Bom dia. É uma imensa satisfação estar com todos aqui numa reunião importante, num momento essencial de mudança de postura e de rumo do RTD em todo o Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre o que está sendo construído pelo Operador Nacional em termos de sistema, para que todos possamos trabalhar em conjunto, para que possamos oferecer ao mercado e à sociedade um produto único, padronizado e capaz de não só atender às necessidades dos cidadãos, das empresas, como também enfrentar os nossos concorrentes que atualmente vêm mordiscando e abocanhando grande parte da nossa competência. E, justamente por conta dessa união, a gente vai ser plenamente capaz de enfrentar isso e surpreender a sociedade com um RTD que nunca existiu, um RTD muito mais efetivo, justamente por conta dessa soma de todos os registros e da integração disso numa formatação nacional. A gente vai começar, eu vou passar a palavra para o Rodrigo Pinho, que é o responsável do nosso desenvolvimento da Central Nacional e do Operador Nacional, para ele passar para vocês um panorama sobre o que tem sido feito, e depois a gente volta a comentar alguns pontos que são fundamentais nessa jornada de alguns anos, mas que nesse ano está sendo fundamental e muito importante. Rodrigo, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Então, vamos começar aqui para não perder tempo. Então, vamos lá. A gente vai falar das inovações e, especialmente, aqui do tema pelo qual tem muito interesse atualmente no RTD, que é a busca e apreensão dos bens móveis, né? Só uma rápida passagem desse primeiro ano de ON-RTD-PJ, né? A gente tem mais de 2 milhões de acessos de usuários, isso é uma curva crescente, desde que a nova central, nesse novo formato, passou a ser gerida pelo Instituto, lá em 2019, 2020, na época da pandemia. Então, é natural que se esperasse um crescimento, mas esse crescimento se manteve pós-pandemia e é uma coisa constante que a gente constata mês a mês, com um incremento de número de pedidos, faturamento, valores repassados aos cartórios que entram por decisão desse provimento que obrigou as centrais nacionais, regionais a serem encerradas. Então, a gente teve um incremento na quantidade de cartórios utilizando a central ON-RTD, e a gente hoje já conta com, esse número está ligeiramente desatualizado, mas a gente já está muito perto de 3.700 cartórios integrados na plataforma. 400 mil usuários é o último número que a gente tem, entre pessoas físicas e jurídicas, todos eles ali utilizando a plataforma para seus pedidos de registro, averbações, certidões, notificação extrajudicial, enfim, registro de livros. Teve um investimento em infra, né, servidores, equipamentos, segurança, importante com a passagem para o operador, porque o volume de dados, de arquivos que a gente tem que armazenar, fazer backup e cuidar da segurança disso é enorme, né? Então, a gente tem que estar sempre de olho na questão da segurança e proteção desses arquivos, né?
O que a gente está fazendo de novo? Como o Vendramin já teve aqui a oportunidade de explicar na apresentação dele, o SERP é a grande novidade onde o ONRTD está inserido, com esse primeiro ano do SERP-JUD, e agora a previsão de que haja o SERP Cidadão. Os serviços que hoje são oferecidos dentro da central passarão a ser oferecidos também através do SERP, para que o cidadão, como a própria doutora Carolina mencionou, ele não sabe, às vezes, a distinção de um cartório para o outro, ele quer entrar num local único e resolver tudo o que ele tem que resolver ali dentro. Então, a ideia do SERP é essa, é propor uma entrada única, e aí o cidadão ali dentro ele é direcionado para o serviço específico e cai dentro da central da especialidade com a qual ele tem que lidar ali naquele momento. Tudo com um único login, Gov.br integrado, então, sempre tentando simplificar e facilitar a vida do cidadão. O serviço de busca e apreensão, que é a grande novidade do RTD, né, que é um serviço que iniciou um piloto agora em agosto, em São Paulo. Esse piloto está rodando. A gente já teve alguns casos de êxito no procedimento completo, concluindo com a apreensão do bem. Então, a gente daqui a pouco vai falar rapidamente sobre esse fluxo, porque depois o Dr. Marco Antônio vai detalhar melhor aí a questão de emolumentos, enfim. O módulo de penhora online, que a própria doutora Carolina também mencionou, esse módulo está em fase de testes. A gente tem previsão de liberar ele ainda esse ano dentro do SERP e na central também, para que os pedidos de penhora possam ser cadastrados e lá no SERP o órgão, a vara, o tribunal, faça a sua validação para que o registro possa ocorrer no cartório. A gente também desenvolveu e está num piloto, está rodando num cartório no interior de São Paulo, um piloto do software institucional que o ONRTD vem patrocinando e que vai ser oferecido aos cartórios de RTD e RCPJ através, né, dessa vinculação ao ONRTD. É o software que já vai oferecer aos cartórios toda a integração que eles precisam, tanto com a central nacional, é o software que funciona do cartório para dentro, esse, né? Então, você tem a central, que é o cartório para fora, o cliente entra por ela, ali pela central, ou, se ele vier ao balcão, ele já vai dar entrada direto no software institucional. Quem vai operar isso é o próprio cartório. Então, o pedido que vem da central já vai estar integrado com esse software, vai cair lá dentro, vai qualificar, vai dar o orçamento, esse valor vai ser informado na central. Então, é um software que não vai demandar essa integração, é um software que já está integrado também com o SERP, então todo o novo pedido que é criado dentro do software institucional já tem comunicação automática para a obtenção do número de prioridade nacional do SERP. Quando o registro é concluído, esse registro também é atualizado no SERP. Isso é importante porque, em algum momento, o provimento do CNJ vai ser editado e publicado e vai determinar uma data a qual vai ser obrigatória a comunicação de todos os atos dos RTDs e RCPJs para o SERP. Né? Então, é importante que os cartórios que ainda não têm conhecimento de como fazer essa comunicação ao SERP deem uma olhada. A gente tem APIs para integração entre sistemas. Fale com o seu fornecedor, fale, olha, preciso integrar com o SERP, dá uma olhada aqui na documentação. Cartórios pequenos, que têm pouco movimento, deem uma olhada nas telas da central, tem lá no menu Serviços, integração com o SERP, para entender o que é o número de prioridade nacional, como é que é feita essa comunicação. E, passando para o item seguinte aqui, que é a integração RedeSim. Né? A RedeSim, a gente teve uma reunião em agosto no Rio de Janeiro, no SERPRO, onde a Receita Federal trouxe todos os integradores que atuam no país. Né? Então, o Brasil, por ser enorme, ele foi dividido em alguns integradores, softwares integradores, cuidam de alguns estados. E, em São Paulo, por exemplo, a comunicação é direto via junta comercial. São Paulo já é o estado que está totalmente integrado junto à central, com a RedeSim. Então, você já abre, altera e encerra uma empresa de maneira integrada, né, com deferimento já pela central, no momento em que o registro do documento é concluído. Mas a proposta da Receita nesse evento do Rio de Janeiro foi informar aos integradores que ela vai entrar numa primeira camada de coleta de dados e ela vai fazer a distribuição dos pedidos ali. Né? Então, alguém que vai constituir uma empresa não vai mais poder
tendenciosamente cair numa junta comercial. De acordo com a natureza jurídica, isso vai ser direcionado ao cartório de RCPJ. O que se espera é que haja uma retomada de registros de PJ nos cartórios de RCPJ, que perderam muito esse registro. Isso é um projeto para 2025 e o que a gente vinha pleiteando junto à Receita na pessoa do Nassif, né, que é quem lidera essa integração REDSIM, é que o ranking que existe das juntas comerciais com relação ao desempenho, à velocidade com a qual elas abrem uma empresa, ele seja ou eliminado ou desmembrado por órgão de registro, porque é esse ranking que impede alguns cartórios, algumas comarcas de entrarem na integração REDSIM, porque a gente já tem a tecnologia, já integra com alguns desses softwares integradores, mas a gente sempre fica embarreado pela junta comercial, que é quem detém ali o poder em cima desse integrador, e a junta não abre para os demais cartórios, porque quando o cartório entra, pela natureza do tipo de registro RCPJ do cartório, associação, partido político, tem ali uma análise mais complexa, um pouco mais demorada mesmo, e isso acaba impactando o ranking e desempenho da junta. E ela não quer ser impactada porque existe uma competição entre elas, enfim. Essa é a alegação que a gente recebe da junta comercial, que não deixa. Então, a gente está com esse problema aqui em Alagoas, a gente está com esse problema no Espírito Santo, enfim. E aí, essa promessa da Receita é que esse ranking seja eliminado. E uma vez que isso aconteça, a gente espera que a integração aconteça de modo muito mais acelerado, porque a tecnologia a gente já tem, como eu disse. Vamos falar aqui do busca e apreensão, né? Está ocorrendo, como eu disse, o piloto em São Paulo. A gente tem cerca de 30 procedimentos em andamento, 2 deles foram concluídos com sucesso, outros estão em outras situações, porque é um fluxo, não é um único ato que o cartório vai fazer. Se o fluxo for até o final, né, desde a entrada e análise do documento, você tem um primeiro momento de notificação, enfim, são 4 ou 5 atos que o cartório vai fazer até que se chegue ao momento da apreensão do bem. E, eventualmente, sempre é dado ao devedor ali o prazo legal para que ele efetue a devolução do bem ou a quitação da dívida que foi lançada pelo credor. Aqui, rapidamente, esse é o fluxo do pedido de busca e apreensão, né? Então, assim, você tem uma entrada de um documento. Então, os cartórios que não tiveram oportunidade ainda de acessar a central, lá no menu de ajuda e vídeos, tem 2 vídeos. Um em que o Robson apresenta a parte legal, os fundamentos, como é feita a cobrança, como é que cada estado vai ter que entender os atos que são praticados para fazer uma adequação à sua tabela, eventualmente, se não tiver a previsão na tabela, pensar em sugerir que seja criada esse tipo de cobrança específica para o serviço de busca e apreensão, mas esse é o trabalho atual que está sendo feito por cada estado a partir dessa reunião. Então, o outro vídeo é um vídeo em que eu apresento a plataforma e aí eu transito entre o perfil do cliente e o perfil do cartório, fazendo o papel ali em que o cliente dá a entrada no documento, isso cai para análise do cartório, o cartório vê se a documentação está toda ok, o contrato tem que estar ali, uma prova de mora, né, uma projeção de dívida num formato específico, porque durante o prazo de pagamento para o devedor, é nessa planilha de projeção da dívida que a gente vai buscar o valor que o devedor tem que pagar de acordo com a data em que ele entra no sistema para fazer esse pagamento, enfim. E tem um conjunto de 4 ou 5 documentos que ele tem que dar entrada num procedimento de busca e apreensão no cartório. Estando tudo ok, o cartório vai dar um orçamento para a etapa 1, e a etapa 1 ela consiste no registro de uma notificação, um envio de uma notificação, que primeiro vai por e-mail. Se em 3 dias o sistema não conseguir certificar que aquele e-mail foi lido, foi aberto pelo devedor, o sistema sinaliza para o cartório que é o momento de mandar a mesma notificação por AR. E a gente está, em paralelo, fazendo integração com os Correios para que essa notificação por AR seja enviada automaticamente pela plataforma. Então, o cartório não teria nem que atuar nesse momento. Isso, em breve, vai estar disponível. Mas a notificação, primeiro por e-mail, não certificou, vai por AR, certificou positivo. A partir dessa data de certificação positiva, o devedor tem 20 dias e a plataforma espera que o devedor, acessando ela, ofereça as opções de pagamento, que podem ser quitação da dívida completa, quitação das parcelas em atraso, caso o credor, no momento da entrada do pedido, tenha sinalizado que essa é uma opção viável para ele encerrar o procedimento.
E uma opção que sempre está disponível ao devedor é a impugnação, que consta na lei que ele pode impugnar, mas, no caso de uma impugnação, ele tem que indicar qual valor ele entende ser o correto, e aí fazer a emissão do boleto ou o PIX ali, fazer o pagamento do valor que ele entende ser o correto, e aí isso vai cair para o cartório fazer um julgamento. E aí não é um julgamento... É basicamente saber se procede uma parcela que estava em atraso, que foi paga, ele apresentou comprovante, enfim, é um erro de cálculo ali de conta básico. Não ocorrendo esse pagamento por parte do devedor, o sistema alerta depois do prazo de 20 dias, aí corridos ou úteis, é uma discussão que o provimento do CNJ vai esclarecer, se são dias úteis ou corridos, enfim. Nesse momento, a gente está sendo considerado dias úteis para evitar qualquer questionamento posterior à apreensão do bem. Passado esse prazo, o sistema manda um e-mail para o cliente, para o credor, falando, olha, eu não recebi o valor aqui na plataforma, você recebeu aí? Ele devolveu o bem? Caso não tenha ocorrido isso, você tem algumas opções, que é, você pode encerrar o procedimento porque você recebeu por fora da plataforma, e aí ele informa qual o valor que ele recebeu para que o cartório faça uma averbação. Eu não recebi, mas quero encerrar o procedimento, ou eu quero prosseguir com a decretação da apreensão. Se ele decidir prosseguir com a busca e apreensão, ele faz um novo requerimento, atualiza ali a planilha de dívida deles, é feito uma nova averbação por parte do cartório, então ali já é o segundo ou terceiro ato já do cartório, e aí, uma vez que o cartório sobe no sistema essa decretação da apreensão, fica disponível para que o cliente faça o agendamento da apreensão. Então, os clientes desse serviço, na maioria, serão grandes bancos, com volume, né, eles têm empresas localizadoras desses bens, e uma vez que ele localiza o bem, o cliente, na plataforma, ele faz o agendamento. Ele indica lá o endereço onde foi localizado o bem, a pessoa que ele vai mandar para acompanhar essa diligência, porque essa pessoa é quem vai receber o termo de posse numa eventual apreensão, e aí, indicando essa pessoa, ali no momento ele já recebe a informação de qual é o cartório que vai fazer o procedimento. Se for uma comarca que tem mais de um cartório, que não tem um distribuidor, como é o caso de São Paulo capital, o cliente vai poder escolher qual dos cartórios ele quer que faça, e cada cartório, na sua área de configurações do sistema, vai ter a sua agenda, onde ele vai poder dizer quais dias da semana ele tem disponibilidade e, para cada horário, quantas diligências ele pode fazer simultaneamente, para que o sistema entenda que, num cenário onde a gente tenha muito volume, 2 agendamentos para o mesmo horário seja ou não possível para um determinado cartório. Então, cada cartório, hoje em dia, se entrar hoje na central, menu Minha Conta, Configurações, tem lá um item de agenda, onde vocês vão ter dia a dia, e aí uma lista de feriados, dias de bloqueio. Essa agenda a gente ainda vai aprimorar, trazer novos recursos, mas já permite que cada cartório defina a sua agenda de atendimento a diligências de busca e apreensão. Fazendo o agendamento, a única particularidade é que, como é um bem móvel, ele pode estar em qualquer local. Então, é por isso que é importante que todos os RTDs tenham conhecimento do processo, do serviço, do procedimento, porque o procedimento está ocorrendo em São Paulo, todos eles desse piloto estão ocorrendo em São Paulo, e anteontem a gente teve um caso desse, onde, na hora do agendamento, o CEP lá da localização indicou um cartório fora de São Paulo, né? Então, o procedimento continua em São Paulo, todos os atos que foram realizados até ali estão ali, mas o sistema cria um pedido de diligência que vai ser direcionado para esse cartório, que vai ter que realizar a diligência. Então, esse cartório já recebe o valor que esse pedido só é confirmado mediante pagamento. Então, as formas de pagamento disponíveis nesse momento são PIX e boleto, porque confirmam, eventualmente, até no mesmo dia ou às 6 da manhã do dia seguinte. Então, seria o primeiro horário, o cartório já saberá que o agendamento está pago, que ele pode fazer a diligência, que o valor para ele concluir os atos que faltam já vai estar disponível para ele. Então, o agendamento sendo realizado no momento, o cartório vai com o seu representante, o credor que indicou no momento do agendamento uma ou mais pessoas dele, que uma delas deve estar presente também, e no momento da apreensão, caso ocorra a apreensão do bem,
pelo celular, né, o próprio representante do cartório acessa a central, entra nesse pedido de diligência e tem um botão, termo de posse. O termo de posse consiste num pequeno conjunto de informações que são 4 fotos, que a gente botou ali, imaginando que a maioria dos casos sejam veículos, foto da frente, traseira, lateral esquerda e direita, que ele pode tirar pelo próprio celular ali, na hora. As circunstâncias eventuais, algum detalhe do procedimento, e confirmar o CPF e o nome da pessoa que recebeu em nome do credor o termo de posse. Esse termo de posse ele é gerado na hora, ali pelo sistema, gera um QR Code, que a pessoa pode tirar uma foto desse QR Code para ter no celular dela, eventualmente, se ela for parada por uma blitz, fala, lê aqui o QR Code que eu tenho, esse termo de posse está lá na central, aparece o documento, né? Deixa eu ver se eu tenho. O termo de posse é esse documento aí que está com o QR Code no meio da tela, né? Então, pelo celular, ele é gerado, e aí gera-se o termo de posse, esse termo de posse automaticamente é enviado por e-mail. Tem uma opção onde você pode enviar um próximo para um outro e-mail, de repente o e-mail da pessoa que está ali recebendo aquilo, e tem esse QR Code que fica disponível exatamente para você tirar um print e entregar para a pessoa. É importante destacar que a competência para o procedimento vai ser fixada pelo domicílio do devedor. Então, é uma forma que a lei encontrou de haver uma distribuição para todos os cartórios do país, proporcional, respeitando a competência do domicílio do devedor. Mas, na hora de apreender o veículo, ele pode se deslocar para qualquer outro local. Então, embora o procedimento vá ser mantido no domicílio do devedor, a apreensão, o ato de apreensão pode ter que ser feito em qualquer outro local. E aí, nesse caso, o sistema permite de forma muito dinâmica e rápida, que essa apreensão seja feita em qualquer local do país, um oficial complementando o trabalho do outro oficial que está tocando o procedimento. Então, a gente não vai ter violação de competência, a gente vai ter uma cooperação entre os registradores envolvidos, e essa diligência de apreensão a gente idealizou como um ato bastante simples e rápido para a gente focar no que efetivamente a gente precisa fazer, que é a entrega formal e jurídica da posse, junto com o reconhecimento da consolidação da propriedade. A gente não pretende fazer uma diligência longa, acompanhar, como às vezes os oficiais de justiça fazem, que acompanham o advogado, saem com o carro pela cidade, e aí vão no local, conversam, atuam lá como psicólogo, falam com o devedor, depois acompanham a retirada do carro. Nada disso é competência do cartório. A gente precisa efetivamente estar no local, constatar que o bem está ali, existe, e entregar formalmente a posse para o credor, e depois a gente já pode ir embora. Deslocamento, a forma que vai deslocar ou não vai, se vai demorar para deslocar ou não vai, depois que formalmente a posse foi entregue para o credor, não é mais assunto nosso, isso vai ser um assunto que o próprio credor vai resolver, e a nossa diligência, então, fica bem concentrada, e isso é bom porque essa velocidade ajuda a evitar problemas também. E, nesse momento, a lei não previu a nossa atuação forçada, a lei não nos autoriza a arrancar o devedor de dentro do carro para fazer a entrega da posse. Então, o que a lei até agora está imaginando é a gente atuar quando o veículo está sozinho, estacionado numa rua, ou, eventualmente, quando o devedor permite essa entrega da posse, ou seja, ele sai do veículo voluntariamente e concorda com essa apreensão e entrega da posse. No caso do veículo estar estacionado dentro da casa do devedor, a gente não pode fazer uma entrada forçada, mas a gente pode tocar a campainha, nessa hipótese, ter contato com o devedor e saber se ele autorizaria, então, a apreensão, porque, estando na casa, na garagem, na casa, há uma proteção constitucional que a gente não pode violar sem ordem judicial. Mas, se houver concordância, a gente pode fazer essa apreensão. Mas o veículo estando num estacionamento que não seja casa de ninguém, ou seja, num mercado, num shopping, ou mesmo no estacionamento de empresa, ou um estacionamento de condomínio residencial, que não é casa, a gente pode fazer a apreensão desde que a gente consiga acesso ao local por meio da autorização do porteiro, por exemplo. E aí não precisa da concordância do devedor. O devedor não precisa participar da diligência, a gente não precisa que ele concorde. Se o veículo estiver sozinho, sem ele dentro, a gente pode apreender e entregar a posse para o credor. Então, é para ser uma diligência rápida,
é para ser um sistema muito ágil, para que a gente possa dar vazão, já que a gente está falando de um procedimento que tende a ter uma escala grande no país e proporcional ao tamanho de cada cidade. Então, cidades que vão ter um movimento pequeno, esse movimento provavelmente vai ter um ritmo mais ou menos uniforme ao longo do tempo, vão ter que se preparar para isso. Talvez usando a própria equipe do cartório, talvez se torne necessária a contratação de novos funcionários para lidar só com isso, né, de acordo com o movimento, mas é importante que cada registrador se empenhe em criar uma estrutura que seja apta a atender com velocidade essa demanda, porque a gente está trabalhando com um produto de mercado. A gente tem concorrência no mercado em relação a esse procedimento e a gente precisa entregar eficiência. Obrigado, porque isso é importante, né? Explicar para o cartório que vai fazer como é o procedimento, até onde ele pode ir, que era uma dúvida que a gente escuta quando vai falar a respeito do busca e apreensão atualmente. Então, só voltando aqui para concluir o fluxo, gerando o termo de posse, o trabalho do cartório na rua ali acabou, e existe ainda 2 atos que ele vai concluir no expediente, que é a consolidação da propriedade, que é uma averbação consolidando a propriedade em nome do credor, e o aviso registral, que, ao ser publicado na central, também vai por e-mail para o devedor, dando conhecimento a ele de que foi realizada a apreensão, com os dados do bem, tudo isso o sistema gera automaticamente. E aí está concluído o procedimento, só para, uma vez que fica concluído, existem ainda um prazo legal de 5 dias em que o devedor pode pagar a quitação da dívida completa para a reversão do procedimento. E aí seria o cancelamento dessa consolidação de propriedade para ele retomar o bem de volta. Como eu disse, né, o provimento do CNJ que está para ser publicado vai trazer alguns esclarecimentos com relação à cobrança, contagem de dias, enfim. E isso, saindo, a gente vai rapidamente divulgar, porque existem alguns pontos de dúvida que precisam ser compartilhados aí. E, como eu disse, a gente está com 2 vídeos que explicam tanto a parte do cartório como a parte de sistema disponíveis na central, para que todos tenham conhecimento do procedimento completo. Agora, falar rapidamente sobre o SERP, né? Como o Vendramin falou, eu vou passar bem rapidamente. O SERP ele busca ser um portal unificado de todas as especialidades. O SERP Jude já é uma realidade, tá ali, as especialidades vão agregando serviços que atendem o judiciário, eles pedem certidão, isso já cai direto dentro da central com pedido, comunicando eventualmente que há isenção ali por ter vindo de um magistrado. Né? A gente já tem serviços do RTD lá, que é a Consulta Nacional de Garantias, pesquisa de pessoa jurídica. O que a gente precisa é que os RTDs façam as transmissões dos seus índices para alimentar essa base de dados. E é isso que um provimento do CNJ vai trazer, é aquela data de corte que eu falei, onde, a partir daquela data, tudo vai precisar estar sendo comunicado ao SERP num prazo curto, para que se torne uma ferramenta utilizada pelo mercado para você consultar se você está fazendo um negócio onde um bem está sendo dado em garantia, se esse bem já foi dado em garantia num negócio anterior, ou se existe uma penhora em nome daquela pessoa que está fazendo um negócio com você, enfim. Então, para que o SERP seja um serviço útil, a gente precisa que os RTDs façam a comunicação. O penhora online é o próximo serviço que vai ser disponibilizado, como eu disse, já está em fase de testes, e o que a gente vem batendo na mesma tecla aqui, né? Os RTDs precisam estar unidos, precisam conhecer os procedimentos, isso tem que ocorrer de maneira padronizada e o mais uniforme possível, independente do local onde vai ser realizado, exatamente porque o mercado está aguardando a solução, quer usar, a gente tem boas sinalizações dos bancos que estão utilizando o piloto em São Paulo, de que eles têm volume, eles querem mandar volume, mas eles precisam, primeiro, ter uma previsibilidade do custo dessa operação em cada estado. Por isso que é tão importante que os estados façam aquele trabalho de casa de tentar adequar, entender qual vai ser o custo, para que os bancos entendam quão valoroso é o procedimento para eles, né? Tirando um pouco do judicial e dando celeridade aí à realização da apreensão. Os benefícios indiretos eles são redução de taxa, melhoria do ambiente de mercado. Como eu disse, falei rapidamente ali atrás da Rede Sim,
a Receita sinalizou esse balcão único, né? A gente tem já um aumento de serviço de RCPJ que vem ocorrendo naturalmente a partir dessa integração, porque você ganha de agilidade dentro do cartório. O cartório, a pessoa não sai mais com o registro e tem que ir na Receita. Isso ela já, na hora que o registro é concluído, o CNPJ já aparece na tela para ela. Então, dá uma sensação de que você trouxe para o século XXI uma coisa que antigamente era muito mais morosa para o cidadão. E o que a gente tem, né, de novos serviços, a central, ela, como eu disse, ela vem crescendo, ela cresceu só esse ano em relação ao último ano, 20%, tanto em relação a faturamento e quantidade de pedidos. Então, é um sinal de que as pessoas, o cidadão realmente está procurando o meio eletrônico para fazer o registro de seus documentos. A gente vem oferecendo facilidades, então você tem integração do Gov, tanto para o acesso como para a realização de assinaturas. A gente está sendo desenvolvido a múltipla coleta de assinaturas Gov, assim como a gente já tem múltipla coleta de assinaturas com certificado ICP. Isso vai permitir que, quando você tem que coletar 5 assinaturas no mesmo documento, você indique quem são as pessoas e o sistema vai cuidando de chamar o próximo, até que você tenha as 5 assinaturas coletadas no documento. E, ao final, a gente oferece ali as opções. Você quer fazer um pedido de registro com esse documento, você quer uma notificação, você quer responder uma exigência. Então, a gente busca sempre entender qual é a demanda do cliente ali, né? E isso é muito bom, receber o feedback dos cartórios. Então, ali está o Roberto Lúcio, o Felipe, lá no cartório, colabora muito com os feedbacks, dá retorno para a gente, cobra também melhorias de usabilidade, porque o cliente reclamou com ele passa a reclamação para a gente. Então, a gente está constantemente ouvindo e tentando atender na medida do possível, porque a nossa fila a to-do list ali é infinita, né? É enorme, mas a gente está trabalhando para botar em dia isso tudo. Recentemente, quem usa a Central para devolver certidões, já deve ter visto que tem um módulo de certidões, onde você tem modelos pré-prontos que usam as informações que o próprio cliente botou ali na Central e que o cartório alimenta para agilizar e padronizar a entrega da certidão, para sair com a chancela, o QR Code, que permite que você consulte aquele ato depois apontando o celular, até porque você, depois que imprime um registro eletrônico, ele não tem valor impresso. Então, tendo um QR Code, você aponta, você vai para a versão digital, estando na Central ali. E aí isso tem atendido quando o cliente chega no banco e fala: o banco falou que eu tenho que dar o arquivo eletrônico. Não, bota aí o QR Code que ele vai cair na imagem desse ato praticado, com as informações, qual foi o cartório, a data em que isso foi feito. E aí a gente tem aqui uma lista rápida de outros serviços que, às vezes, os cartórios não conhecem dentro da Central, né? A entrega eletrônica é um que alguns cartórios, depois que descobrem, passam a usar com muita frequência, que é o pedido que chegou no balcão, foi pago no balcão e você quer entregar de maneira eletrônica. E aí já tem até um repositório do documento, então você já tem até um local para deixar a imagem desse documento disponível. Então, você sobe o PDF, dá as informações, o sistema vai gerar a chancela, vai botar a chancela em todas as páginas, vai gerar o QR Code, a página de registro, a logomarca do cartório. Então, para o cliente, ele tem a sensação de, independente de qual cartório que atendeu ele no país todo, a entrega é a mesma, né? O padrãozinho de entrega é o mesmo, ele se sente acolhido ali por não estar recebendo, às vezes, um documento igual ao que ele entregou, e aí o cartório fala: não, mas tem a minha assinatura aí agora, eletrônica, confere aí que quem assinou fui eu, e não mais você. Então, é esse tipo de solução que a gente tem tentado entregar para a Central, para vocês e para os clientes de vocês. Muito obrigado. É isso. Passa a palavra. Obrigado, Rodrigo. Eu acho que é fundamental todos nós compreendermos que o modelo de cartório analógico avulso acabou, ele é incompatível com a sociedade digital. O registro no RTD feito num cartório e que está disponível apenas naquele cartório e que não é enxergado em conjunto por todo o país e que não pode ser visualizado pela internet, esse modelo não serve mais, porque os negócios não são mais locais, não é o gerente da agência, da cidadezinha que vai aprovar alguma coisa, é todo um sistema nacional que funciona para tudo hoje, todos os negócios são integrados, são nacionais. Os nossos concorrentes, né, empresas particulares que se propõem a prestar serviços semelhantes aos nossos, oferecem
sempre, todos os dias, para os bancos, para as grandes empresas, sistemas nacionais capazes de entregar esse tipo de utilidade. Então, o cartório de RTD, avulso, sozinho, trabalhando com a presunção de publicidade que a lei presume, não funciona, não serve. Legalmente, isso ainda tem uma força, mas, na prática, isso não atende mais. E com o SERP, com esse sistema nacional que integra as informações de todos os cartórios, a gente vai entregar uma publicidade não só presumida pela lei, mas uma publicidade ampla e real. Esse módulo de consulta nacional que a gente está colocando no ar, que vai reunir todos os registros de todos os cartórios de RTD do país e que vai exibir essa consulta pelo CPF ou CNPJ da parte, isso nunca existiu e isso é transformador para o mercado. A gente está criando o que o registro de imóveis tem, do princípio da concentração na matrícula de todas as informações relevantes sobre o imóvel. A gente está criando isso, um princípio da concentração do CPF em relação ao RTD, só que para isso a gente precisa de todos os cartórios de RTD do país. No RI, basta o próprio cartório que tem a matrícula divulgar essa informação, porque a concentração é dentro do cartório, dentro da matrícula que está num único cartório. Para a gente fazer isso com o CPF de uma pessoa, a gente precisa de todos os cartórios do país. E esse sistema, esse módulo, integrando todos os RTDs, vai entregar isso para a sociedade. É muito profundo, isso é muito útil, muito transformador. Nessa consulta nacional, a gente vai ter uma ordenação de todos os registros por data de registro, de todos os atos que possam comprometer o patrimônio daquele CPF. Todas as garantias, todos os contratos, compras e vendas, qualquer tipo de negócio mobiliário, qualquer garantia, e também as penhoras judiciais. Hoje, as penhoras judiciais de bens móveis são pouco frequentes, porque normalmente não se encontram bens. O juiz determina a penhora de bens de uma pessoa e o oficial de justiça não acha esses bens e não penhora nada. Depois, essa ordem fica naquele processo e é esquecida ao longo do tempo. A gente vai passar a registrar essa ordem de penhora de bens móveis. Por exemplo, uma ordem, penhora-se até R$100 mil do CPF tal. A gente vai registrar essa ordem vai ficar nessa consulta nacional, ocupando um lugar, uma fila de prioridade nacional. E, portanto, a partir daquela data, daquele registro, dessa ordem de penhora, qualquer negócio com qualquer bem daquele CPF vai poder ser afetado por aquela ordem de penhora. Porque a ordem de penhora vai estar visível para todo mundo, coisa que hoje não existe. Então, a partir do momento em que a gente colocar isso no ar, esse sistema já está pronto, já está funcionando, ele já está recebendo informações de São Paulo e agora de todas as capitais do país. A gente está nessa fase de expansão, né, desse projeto para todas as capitais do país e logo em seguida que a gente fizer os ajustes necessários para todos os estados, isso vai estar aberto para todos os cartórios do país. Então, isso pronto, a gente vai ter uma fila de prioridades nacionais de todos os atos relevantes em relação ao CPF. É uma ferramenta extremamente poderosa e útil para o mercado e vai colocar o RTD como uma ferramenta que vai ser consultada pelo mercado na fase pré-negocial. Então, antes de fazer um negócio, vai haver essa consulta, que é gratuita, para a nossa central, para saber o que há naquele CPF. Penhoras, e direitos e garantias. Então, o esforço que todos nós teremos que alocar para a gente entregar essa ferramenta com a efetividade necessária vai compensar. Porque, a partir desse momento, um contrato qualquer, um contrato de garantia que não seja registrado, vai estar correndo um risco gigantesco. Hoje, se um banco opta por não registrar um contrato de garantia, ele tem a possibilidade de alegar depois que ele não sabia de outros contratos, de outras garantias, de penhoras judiciais, porque nada é registrado, nada é visível, não há essa transparência. A partir do momento da criação dessa fila nacional de prioridade registral, visível pela internet, essa alegação de boa-fé não vai mais poder ser utilizada, porque vai estar disponível para todo mundo. Então, os negócios vão ganhar muita segurança jurídica, previsibilidade,
um negócio não vai ser afetado por uma penhora estranha, desconhecida, que ninguém tinha conhecimento. Por outro lado, uma penhora vai prevalecer quando ela estiver registrada. Então, ganha o credor de uma penhora, ganha o credor de um contrato de garantia, porque todos eles vão estar atuando em cima de um cenário previsível e visível. E, para que isso funcione, a gente vai ter um trabalho maior no cadastramento dos documentos para registro. Por quê? Para sistematizar essas informações do país inteiro, não dá para cada cartório usar os seus termos, os seus campos, as suas planilhas, os seus bancos de dados. A gente tem que ter um padrão nacional. Então, com muito custo, a gente desenvolveu um padrão nacional, padronizou todos esses campos, e o cadastramento dos negócios vai passar a ser mais complexo. Vai ser necessário que o cartório cadastre um contrato com todos os negócios existentes naquele contrato. Se eu tenho um contrato que tem fiança, que tem aval, que tem alienação fiduciária, que tem mútuo, hoje, em São Paulo, eu poderia cadastrar isso dizendo contrato e colocar todos os CPFs ali sem dizer quem é quem. Isso resolve para mim, eu faço o meu registro. Só que não resolve para o Sistema Nacional. Para o Sistema Nacional, eu preciso dizer quais são os negócios. Eu preciso dizer, eu tenho um mútuo, quem são as partes do mútuo, quem é o credor, quem é o devedor. No mesmo documento, eu tenho uma alienação fiduciária, quem é o devedor, quem é o garantidor, quem é o beneficiário. Eu tenho uma fiança. No mesmo contrato, eu tenho que cadastrar esse negócio separado, porque todos esses negócios vão aparecer separadamente nessa consulta nacional. Se depois houver a baixa só da fiança, mas não da alienação fiduciária, a gente vai dar baixa só na fiança. Então, essa complexidade que todos nós teremos que enfrentar no cadastramento tem uma razão de ser, muito importante. Vai dar muito mais trabalho, mas vai criar uma ferramenta muito poderosa de mercado para a gente oferecer para o mercado. E quando a gente fala vai ter muito mais trabalho, o pessoal diz, pô, mas para que isso? Bom, tem um motivo, e quando isso estiver pronto e visível, e o mercado enxergar isso, todos nós vamos entender que esse motivo vai valer a pena, porque realmente essa especificidade da informação vai transformar o RTD numa ferramenta muito mais útil. Vai ser um esforço incrível, mas a gente pretende entregar ainda esse ano essa ferramenta pronta, com todas as capitais integradas. Algumas capitais estão faltando, né, precisam se aproximar da gente para poder entender o modo de exportar essas informações. E, a partir do ano que vem, a gente vai trabalhar também com o controle da própria prenotação, porque não é possível a gente ter um sistema nacional que diga para um banco, hoje não existe nenhum registro, nenhum direito, nenhuma garantia, nenhuma penhora desse CPF. Isso no dia 1º do mês. Aí, no dia 15, o banco já fez a garantia, registrou a garantia, no dia 15 aparece um registro de 2 meses atrás. Não pode acontecer. Aí o cartório vai dizer, não, mas eu registrei, e o meu registro aqui tem que ter valor. Não dá. O Sistema Nacional, para ser útil, ele precisa ter uma informação íntegra e confiável. Então, a gente vai passar a controlar nesse Sistema Nacional tudo o que estiver também protocolado, ainda que não tenha sido registrado. Por conta da necessidade desse controle do que está pendente de registro, a gente criou um número de controle nacional que vai ajudar a controlar essa fila de prioridade. Então, se houver um protocolo pendente de registro, porque houve uma nota de exigência, por exemplo, vai constar naquele CPF que tem um protocolo pendente de registro. Então, quem fizer uma busca daquele CPF vai enxergar essa informação. Não vai saber exatamente do que se trata, mas vai saber que tem uma pendência. E essa pendência vai ficar constando nessa consulta nacional, justamente para assegurar que, quando vier o registro, mesmo que venha um mês depois, esse registro possa ter a prioridade preservada desde a data do protocolo. Então, a gente vai precisar atuar com esse esforço para entregar essa informação confiável para o mercado. E, junto com toda essa visão de padronização que envolve os campos, a penhora online, o controle de prenotação, o nosso software institucional que está sendo desenvolvido vai ser capaz de atender os cartórios que queiram utilizá-lo. Quem não quiser utilizar o software vai poder continuar usando qualquer outro software, mas vai ter que fazer um ajuste de campos na exportação de dados para que a gente tenha essa padronização. E, então, eu
peço a todos que tenham essa boa vontade de, nesse momento, dedicar energia e algum funcionário para que a gente possa dar esse passo e fazer essa expansão em âmbito nacional com a adoção dessas novas ferramentas. São vários projetos que nós viemos desenvolvendo nos últimos meses e anos, e que todos estão associados, né? A padronização de campos. Junto com isso, a gente também consegue entregar para o mercado a possibilidade de apresentar documentos por extratos eletrônicos. Ao invés do credor apresentar o contrato assinado com todas as cláusulas, o banco, eventualmente, pode encaminhar simplesmente um arquivo eletrônico com os dados necessários, que serão aqueles mesmos dados que a gente vai precisar alimentar no nosso sistema. Então, esses campos padronizados vão estar no extrato, vão estar no nosso sistema, vão estar na consulta nacional. Então, é todo um esforço que vai resultar num RTD muito mais moderno e apto, com a fé pública que a gente sempre teve e com essa ferramenta eletrônica nacional, a gente entregar um produto que vai ser extremamente útil e insuperável no mercado. E é isso que vai proteger a nossa competência, porque tende a agradar o mercado e a proteger a nossa competência, as nossas atribuições, e preservar a segurança jurídica, porque tudo isso vai ser feito de uma forma extremamente confiável e garantida. Hoje em dia, fala-se muito em tokenização, em blockchain, mas todo o nosso sistema é pensado numa estrutura que tem os mesmos pilares de segurança de um blockchain. A gente não vai ter o risco de um registro desaparecer porque inundou um cartório numa cidade qualquer. Mesmo que aconteça isso, o registro daquele cartório ele vai estar assegurado por um sistema de replicação, como se fosse uma blockchain interna. E a visualização disso para o público vai estar disponível como se fosse um sistema de tokenização. Então, a gente está avançando com tecnologia para uma nova era do RTD, e a gente vai realmente entregar muita coisa, mas todos nós vamos ter que dar um pouco de sangue para a gente conseguir dar esse passo importantíssimo. Nessa fala, eu preferi focar nessa mensagem que eu considero mais essencial nesse momento, e não em detalhes técnicos dos procedimentos, porque, realmente, detalhes técnicos a gente precisa esclarecer com calma. Tem alguns vídeos que tratam disso, e a gente ainda vai preparar um material mais detalhado do ponto de vista técnico para instruir, etapa por etapa, a busca e apreensão, como deve ser feito e tudo mais, e todos os outros procedimentos. Mas o fundamental é que aqui a gente entre em sintonia em relação a esse objetivo que vai demandar garra. Essa semana eu estava conversando com uma escrevente de um cartório que precisou fazer uma busca e apreensão, e ela reclamou de que ia receber pouco para fazer um ato que é desgastante, que é a apreensão de um veículo. E, no fundo, eu compreendi a aflição, mas a gente tem que entender que, hoje, as empresas particulares dão o sangue para oferecer soluções para o mercado que sejam efetivas, e a gente precisa também dar o nosso sangue. A gente não pode mais ter uma postura acomodada de achar que a gente vai receber o nosso dinheiro tranquilamente fazendo o que a gente está acostumado a fazer. A gente precisa sair dessa posição de comodismo e enfrentar a situação, porque a gente ganha na escala, a gente ganha defendendo o sistema registral como um todo, e, para isso, eventualmente, a gente pode perder num ato ou outro, mas, no cômputo geral, a gente precisa dessa garra, o mercado precisa sentir isso, que a gente é capaz de entregar qualquer tipo de serviço, custe o que custar, num formato que o mercado vai entender como satisfatório. Então, conto com todos vocês, obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos.